Fala, meus queridos alunos e professores, sejam bem-vindos a mais um programa do Podfametro, né, que hoje nós vamos falar sobre design gráfico, assuntos bastante relevantes sobre nossa área. Eu sou o André Fernandes, professor e coordenador do curso, e hoje a gente vai falar sobre, muita coisa legal, e eu quero que vocês fiquem conosco aí até o final para vocês verem muita conversa, assuntos relevantes sobre essa nossa área. Bom, para começar, eu quero dizer para vocês que hoje a gente tem temos uma novidade muito legal, que é o nosso cenário. Como vocês podem ver no nosso fundo aqui, a gente vai inaugurar esse fundo no Podfametro, tá? E hoje o nosso assunto é design e suas tendências, tá? E hoje, para poder conversar aqui comigo, eu trouxe o Glaucio Valente. Olha o currículo desse cara. Graduado em design, especialista nas áreas de design de interação e arte para jogos digitais. Atua na área do design há 18 anos e na área de experiência do usuário de produtos digitais e jogos há 13 anos. Trabalhou em empresas como CITES Amazonas, Positivo e Ambev. Além disso, participou de projetos culturais nas áreas das artes plásticas, cinema, em especial quadrinhos e jogos. Participou do trabalho indicado ao Troféu HQ Mix, um dos maiores prêmios do quadrinho nacional, e hoje concorre na etapa de classificação nacional da Game Jam Plus. Caraca! Esqueci alguma coisa, professor Glaucio? E outra. Ele é nosso professor de design gráfico Fametro. Esqueci alguma coisa do seu currículo? Acho que eu ser bom de karaokê, talvez. nada muito importante. Né? De música, cantor também, tem alguma coisa escondido aí nesse currículo? Resgatei preguiça, tem uns rolê. Tem por aí, né? Quando começamos, sabíamos onde queríamos chegar. Oferecer uma educação de qualidade, acessível a todos os amazonenses. 20 salas, apenas alguns colaboradores e não mais que 200 alunos. Mas não nos faltava coragem para continuar e crescer. E assim, construímos o maior e mais moderno centro universitário do norte do país. Um sonho que se transformou em realidade. Fácil? Não, mas valeu a pena. E nós não vamos parar de crescer. Bom, professor, é o seguinte, hoje nós temos bastante coisa para a gente poder conversar. E uma delas são as tendências que nós temos dentro do design gráfico. Como a gente sabe, o design gráfico, ano após ano, né, a gente sempre está trazendo coisas novas, inovações. O design gráfico ele não para, não é verdade? Bom, o que o senhor acha que está vindo, provisionando aí para esse 2024, agora que já está rolando, de coisas novas para o design gráfico? Bom, eu acho que a gente está num momento que ele, ao mesmo tempo que ele é muito interessante, ele também é um momento muito delicado. Porque a gente passou por um 2023 onde houve uma mudança de tabuleiro nas grandes empresas e nos setores de design. E isso fez com que um monte de pessoas repensassem a modo de fazer design. Verdade. Trazendo aí aquela pequena coisa altamente disruptiva chamada IA, a gente tem aí um momento de recálculo de rota que a gente tem feito, né? Mas se a gente for parar para pensar, acho que a gente tem alguns eixos do que a gente pode pensar no design. A primeira coisa é que a gente está finalmente vendo a massificação da realidade aumentada, realidade mista e realidade virtual, essa é a primeira ponta. A gente tem os impactos da IA no mercado. E no terceiro ponto, a gente tem também a consequência de alguns dessas escolhas que a gente fez no passado, que é a questão de que a gente ainda está lidando com crise climática e o nosso papel do designer vai entrar em algum momento como protagonista nessa história. Não, e bem que a gente sabe que a inteligência artificial ela veio num momento assim que a gente não esperava, né? Vamos dizer assim, que na época do Covid-19, podemos dizer que ele foi um propulsor. Foi o tempo que todo mundo ficou em casa e tal. E quando começaram a fazer esse estudo, eu acho que o Covid ele fez com que a gente saltasse uns 20 anos aí na frente. Podemos dizer assim, né, professor? Eu concordo. O Covid acelerou muito a integração digital dos negócios, né? Porque todos os negócios que não estavam pensando nessa integração digital, em um belo momento tiveram que se adaptar. Obrigado, né, praticamente. Não teve jeito. Você foi para o trabalho remoto
e você teve que aprender a trabalhar de forma remota, de forma assíncrona. Isso gerou uns efeitos muito interessantes no mercado. E agora a gente tem uma briga cultural a respeito disso, porque a pandemia criou uma cultura do home office que ela é muito forte. É verdade. E existe uma briga de empresas querendo a volta do presencial e trabalhadores querendo home office. É verdade. Então a gente já tem esse atrito aí. E pesa isso, não querendo ou não, nas nossas questões dessa evolução do design gráfico. Eu acho que um bom ponto para salientar nessa questão da inteligência artificial, que até eu coloquei aqui, é como a nova musa do design gráfico, né? Tem muita gente que tem medo dessa nova tecnologia e ameaça, né, para a nossa profissão, mas tem muita gente que diz que isso aí é uma coisa muito boa, que se a gente abraçar, a gente pode dar um salto muito melhor e fazer coisas muito melhores na nossa área, né? Nós temos a inteligência como DALL-E, né, Midjourney, nós temos hoje inteligência artificial que faz livro, que faz até identidade visual pra gente, né? Isso ameaça, querendo ou não, a nossa profissão ou não? Eu estaria mentindo se eu dissesse que não. Eu acho que a gente vive num momento em que a gente tá com as IAs crescendo e a gente não tem nenhuma regulação sobre o uso delas ainda. Então a gente tá num cenário que é basicamente o velho oeste das inteligências artificiais. Demais. Então a gente vai ter possibilidades para um lado ou para o outro, mas assim, a gente tá nesse momento de quem puxa a corda pro lado que interessa é a gente. Então, assim, o futuro do que a inteligência artificial vai significar para o design ainda tá na nossa mão. Mas o que ele pode, assim, de repente afetar na nossa área? O que tu provisiona, assim? Existe a questão de que alguns serviços, principalmente serviços mais baratos, aqueles serviços que a gente pode chamar de design pastelaria, sim, muito provavelmente a IA veio para acabar com esse tipo de serviço. Assim, sendo muito franco, sem meter luva, é totalmente plausível que a IA acabe com esse tipo de trabalho. Eu acho que a gente pode bem dizer que o design gráfico é aquele... Quem pensa daquele jeito antigo, que o design gráfico ele só faz convite de aniversário. Não, ele não faz só convite de aniversário. Hoje em dia, realmente, com o Canva da vida na internet, a gente sabe que qualquer pessoa hoje pode fazer qualquer arte, pode fazer até sites pequenos, né? Coisas que são pequenas da nossa área, ele pode fazer. Né? Eu acho que eu vou até dar um adendo sobre coisas que o design gráfico pode incorporar nessa questão, né, do que vem do novo, né, com essa inteligência, é a questão de que a gente não é só um mero executor. Eu sempre digo isso para os meus alunos, a gente não é um executor, a gente faz projetos profissionais, a gente faz projetos aprofundados, onde a gente cria uma estratégia para que a gente atinja o nosso público-alvo com a mensagem correta. Então a gente não é mero executor, a gente não nasceu, a gente não só estudou para aprender Photoshop, Illustrator e After Effects. A gente está aqui na faculdade, na universidade, para a gente aprender a fazer um projeto que seja substancial para a nossa sociedade, para que venda, não é verdade? Isso, e nesse papel do executor, assim, que a gente para pensar, essa figura vai ser muito diminuída, definitivamente essa figura vai ser diminuída porque é um dos intuitos, no final das contas. Você vai fazer menos, você tem que passar mais tempo planejando do que executando. O que é um problema para quem gosta de fazer a parte mais braçal do trabalho. Assim. É verdade. Mas isso é uma coisa assim que tá posta pra gente. Pode ser que isso corra risco de uma grande parcela dos design gráficos, mas pode ser que isso ainda tenha demanda com o tempo. Não, pode ser que não suma totalmente, mas não tenha demanda. Mas eu gostaria de te perguntar aqui, teorias da conspiração. Né? Teorias da conspiração. Tem muita gente que tem medo dessa questão da inteligência artificial, de repente daqui a uns 5 anos ela virar um robô do Exterminador do Futuro. Isso é possível ou impossível, professor? Eu não digo que é impossível não, porque eu vejo a Boston Dynamics ali com aqueles robôs de guerra deles, então assim, não é impossível não. Né? Pode ser que aconteça alguma coisa aí. Se vai ser 5 anos, eu não sei. É verdade. Mas é muito possível. É porque hoje, que a gente, querendo ou não, a gente tá educando essas inteligências pra gente trabalhar pra gente da melhor forma, né? Isso. Criar uma imagem, criar um texto, né? E outras coisas, né? Sim, eu sou muito adepto da teoria de que a gente ainda não viu o momento em que as IAs vão substituir totalmente a mão de obra. Por quê? Porque ela tá num momento ainda em que ela é muito custosa, o poder de processamento, tudo... Ele ainda é um processo caro de se executar, mas processos caros vão eventualmente ficando baratos. Então,
esse caminho ele já está posto. É uma questão de tempo, não é uma questão de quando, não é uma questão de si. Até aquela questão, tem muita empresa entrando nessa corrida agora, né? Nós temos aí a própria Facebook, né? No caso, como é o nome da empresa? A da Facebook é a Meta. A Meta, né? Tá entrando nessa história. A própria Apple agora entrando com, né, um óculos de realidade virtual. Então, tem muita empresa investindo nesse setor, né? Então, querendo ou não, vai chegar uma hora que vai ficar acessível para todos, né? Mas aí eu te pergunto, por exemplo, tem profissões que estão utilizando dessa inteligência artificial, por exemplo, dubladores. Cara, olha a inteligência artificial dublando pessoas somente com comandos de computador. Isso dá, querendo ou não, um risco para esse tipo de profissão, né? Eu concordo. Existe a questão de... A dublagem já está brigando por isso hoje, já existe o movimento dos dubladores contra a IA. Porque a gente tem a questão de que a gente poderia usar isso de uma outra forma. Porque a gente tem por exemplo, se eu faço um jogo, eu consigo gerar diálogos mais interessantes e relevantes para os NPCs com uma IA e fazer a dublagem disso com IA, porque o diálogo ele já é também gerado de uma forma meio automatizada, e isso seria muito legal. E não necessariamente substituir o trabalho de alguém, porque seria impossível você fazer um ser humano fazer esse trabalho. Pois é, ficaria difícil. Mas aí, por exemplo, tem aquele jogo, né, trazendo esse negócio pro design de jogos, lançou aquele jogo do Harry Potter, né, que foi o último, que ele consegue traduzir para outras línguas e o movimento labial do personagem fica de acordo com a linguagem. Isso aí foi de inteligência artificial? Eu não sei te dizer, de verdade eu não sei te dizer. Agora, um jogo que eu sei que tem dublagem por IA recente, que estava na polêmica recente, foi o jogo novo do Naruto. E ele já tá usando esse tipo de tecnologia. Que pegaram, que o diálogo ficou um pouco esquisito, porque a IA consegue replicar a voz perfeitamente bem, e o diálogo vai ficar bom. Só que isso é parte do trabalho. O dublador ele é um ator. A parte da atuação ficou esquisita. Não tem aquele sentimento no fim das contas, né? A capacidade de atuar não é uma coisa tão fácil de você alimentar numa máquina. Então eu imagino que isso deve ser difícil. Professor, eu coloquei aqui uma outra coisa sobre tendências do design gráfico também, né? Que é o mundo fascinante do design 3D. Né? Aí eu até botei o contexto. Design 3D é uma força poderosa no mundo do design gráfico e está atingindo novos patamares do realismo e imersão. As tecnologias de renderização de última geração estão a capacitar os designers a criar mundos virtuais que desafiam a nossa percepção da realidade, né? Até que ponto nós, né, meros mortais, que não somos grandes produtoras de filmes e 3D e tudo mais, até que ponto a gente consegue adentrar nesse mundo 3D para renderizar, conseguir trabalhar, e como é que isso tá na visão do mercado para a gente poder ganhar também, né? Esse é o ponto que eu sou mais otimista do que em relação às IAs. É verdade. Porque enquanto a gente, quando tá falando de IA, a gente tem toda uma briga entre... toda uma questão de precarização do trabalho, mão de obra, etc. No caso do 3D, a gente tem uma demanda alta por profissionais ainda, assim, é uma questão de ver qual lugar dentro do pipeline. Ele só tende a se especializar. Porque a gente tinha o modelo antigo da gente fazer 3D, digamos assim. A gente só trabalhava no formato de fazer render realista, que levava tempo, levava custo. E de uns tempos pra cá a gente mudou um pouco o pipeline do VFX. Por exemplo, a gente tinha aquele negócio da tela verde. Sim. E de repente a gente tem o Mandalorian que filma usando o Domo. E o Domo ele já usa 3D em tempo real. O Domo ele trabalha basicamente com Unreal, com uma salona redonda cheia de LED que simula um ambiente virtual. Aqueles telões, né? Isso. E esse ambiente virtual ele é criado diretamente numa engine de jogo, é manipulado na hora, é ajustado na hora, o diretor faz a mudança que ele quiser. Então, até o lugar onde esse profissional ficava no fluxo de trabalho, que ele era um cara de pós-produção, passou a ser um profissional de pré-produção. Ele tá ali no estúdio, ele tá junto com a equipe quando tem esse tipo de trabalho. E a gente vê esse movimento do cinema dele indo na direção das engines de jogo. Porque qual é a questão? A gente teve uma evolução muito grande nas engines de jogo, a gente tem resultados cada vez mais realistas, com a grande vantagem de que consegue ser feito muito mais rápido. Porque o realismo, antigamente, para ser trazido para a tela, ele levava muito tempo no processo chamado render.
E o que é o render, para quem não é familiarizado? O processo do render é basicamente a construção da cena. Você vai trabalhar a luz, vai trabalhar os materiais, vai calcular tudo isso como se fosse um ambiente de verdade. E ele levava muito tempo, porque esse cálculo realista de luz era um processo custoso a nível de computação. E foi se desenvolvendo formas de tentar transformar isso em um render de tempo real. O que é o render de tempo real? Ele está renderizando enquanto a gente está mexendo nele. Que é como um jogo funciona. Imagina um computador para isso, né? Ali é uma máquina muito boa, uma máquina muito cara para renderizar um cenário extremamente realista em instantes, no momento que está sendo usado. E isso gerou até uma movimentação, né? Que a gente começou a sair das ferramentas mais tradicionais, digamos assim, e começou a ter gente explorando para cinemas engines de jogos, como a Unity e a Unreal. Tanto que a Unity tem o KineMachine e a Unreal tem todo um aparato para cinema também. Que é inclusive a Unreal é mais popular nesse aspecto. E se a gente quisesse dar uma dica para os nossos alunos que estão assistindo, como é que eles poderiam procurar esse caminho para poder estudar essa área de jogos, assim, essa questão do 3D e tal, de criar? Vou começar com 3D, depois eu vou a partir dos jogos. Para a parte do 3D, a gente está num momento maravilhoso que o Blender, que é um software livre, ele tá no auge, assim, ele tá num momento muito bom, ele já é uma ferramenta que tá pegando para ser padrão de mercado. Cada vez mais estúdios trabalham diretamente com o Blender, porque ele é muito bom e ele é de graça. Então ele tem essa grande vantagem, então dá para estudar. E tem muito material para estudar Blender online hoje em dia. Pai dos burros é a internet aí. Nossa, seu YouTube tá aí para ajudar. Com certeza. Tem tutorial assim de 3 minutos de 3 minutos como montar alguma coisa, até no TikTok tem. Então, hoje em dia, não tem desculpa para não estudar essa área de jogos. É questão de paciência, disciplina e entender que você não vai fazer o Mandalorian no seu primeiro 3D. Acho que até, inclusive, né, salientar que eu acho que ontem lançou, né, de acordo com a data desse podcast, lançou até na Rede Globo, os telejornais da noite vão utilizar essa tela curvada já com LEDs, então é uma tecnologia que está começando a chegar, a se aproximar da gente aqui, né? Está popularizando o domo, finalmente. O domo está se popularizando, está ficando chique o negócio da nossa área. E, inclusive, né, eu tava vendo a produção dessa tela, muitos dos profissionais que são designer gráficos, que estão fazendo toda aquela parte da criação, cara, eles têm um trabalho, assim, fenomenal, fantástico para poder lançar aquilo ao vivo e mostrar e renderizar, né, para poder melhorar até o jornalismo, né? No DOM, o DOM é uma coisa tão legal, porque o DOM ele permite fazer muito ajuste, né? E o DOM ele traz uma vantagem sobre a tela verde que é abismal, que a primeira você tá vendo com que você tá interagindo. Então, por exemplo, os atores que trabalhavam no Domo falavam que era muito melhor para eles, para a atuação deles, terem uma ideia do que eles estavam lidando, qual era o ambiente deles. Se era um deserto, se era o mar, né? Eles não precisavam fingir da cabeça deles. Então, era um negócio assim, diferenciado. E no caso de materiais, também ajuda muito. Por exemplo, eu tô fazendo alguma coisa que tem armadura, que tem... o próprio Mandaloriano, a armadura dele é toda cromada. Se você faz uma tela verde, o trabalho de pós-produção disso é absurdo. E caro, às vezes, né? Caro, é muito caro. E o Domo, ele já faz a reflexão ser real, já faz o ambiente estar ali refletido no metal. Então, querendo ou não, tu tem que trabalhar, né, antes da produção, né? Porque normalmente a gente fazia pós, agora tem que ser antes para poder carregar ali pro pessoal poder interagir. Agora você é meio que um cenógrafo também. Chega nesse ponto, o design gráfico. Chegou nesse ponto. E eu acho legal também salientar que faz parte, mais uma coisa, né, da tendência do design gráfico é a questão do encanto sempre, né, do retrô e do vintage, né? E questão do design gráfico tá voltando muito em 2024, essa questão de trazer essa questão do retrô, do vintage, do steampunk. Eu já cheguei até a ver em algumas produções esse tipo de coisa. E dentro do design gráfico tem trazido muito isso daí de novo, né? Tem minha teoria de por que isso acontece. Como? O que acontece é, a gente chegou num momento, a gente tá numa quadra da história muito complicada no mundo real, digamos assim. Então a nossa ficção, ela busca ser um pouco conforto. Então a gente tá puxando algumas coisas do passado. Então o retrô, o vintage. É só ver, assim, a gente teve o boom do Stranger Things uns anos atrás. Pô, legal demais, né? Pura nostalgia. A gente vem explorando a nostalgia cada vez mais. Talvez porque a gente tem um pouco de saudade de viver num mundo que era um pouco mais simples, assim. Verdade. Querendo ou não, a gente tenta buscar esses
né? Mas pro design gráfico isso é muito bom também, porque, querendo ou não, a gente puxa, vamos dizer assim, o mercado para uma outra visão, né, dentro dessa tendência. Dá uma mudada nos ares, mas não pode ser usar isso como uma base para sempre, né? Sim. Fazer, por exemplo, uma identidade que seja retrô, que vai querer durar para sempre. A gente entra naquele aspecto cíclico da moda, né? Que também o design ele entra nessa história também, né? De que você tem tendências que vão e voltam. Então a gente passou por uma época que a gente vivia o esquemorfismo, aí a gente foi pro flat design, depois a gente foi pro material design, aí agora a gente tá voltando no esquemorfismo com o neomorfismo. Então a gente tá nesse ciclo, a gente tá vivendo esse ciclo. A gente tá puxando o que era meio datado pra gente até uns anos atrás, de volta com uma certa ressignificação. Então aí a gente entra pro nosso último tópico, que é a questão da tipografia, né? E a questão das marcas, que elas estão ficando muito questão do minimalismo, elas estão tirando muitos elementos, muitas empresas estão tirando os símbolos e estão ficando somente a tipografia, né? Como é que tu vê essa visão de mercado para daqui pra frente? Eu não tenho certeza do quanto isso vai durar, no sentido de que a marca minimalista ela tem um ponto legal, mas assim, se você não explora essa possibilidade de que você tem um lugar menos poluído para trabalhar, acaba ficando meio estéreo, sabe? Fica meio sem graça. Sim. Então assim, beleza, eu tenho algo super flat, super minimalista, como é que eu vou usar isso? Eu vou realmente fazer uma letra preta no fundo branco? Eu não vou, sei lá, explorar melhor as minhas fotografias, de repente? Aí vai perdendo a cor, né? Querendo ou não, né? Eu acho que quando isso chega no ponto de aplicação, né, para o mundo real, querendo ou não, a gente tem que usar, né, vamos dizer assim, um contexto de onde ele vai ser aplicado. E quando ele chega no minimalismo 100% puro, Sim. Ele perde um pouco a graça, né? Eu tenho pra mim que a galera que vai chegar do design, esse povo mais jovem que vai chegar no design, vai acabar com isso. Eles vão vir com uma outra visão mais criativa, vamos dizer assim? Sim, acho que vai vir com uma outra pegada, assim, é uma coisa do minimalismo contra o maximalismo, digamos assim. Eu acho que isso é a questão da juventude que tá entrando muito hoje pro design gráfico. Acho que a gente até entra num pouco do teor de falar de como eles consomem hoje a internet, por exemplo, né? São muito imediatistas, TikTok da vida, né? A questão deles utilizarem essas tecnologias, a gente vê como é que é o meme. É um negócio meio gritado e corta a cena, corta pra lá, corta pra cá. E a graça deles é aquela coisa gritante, né? Então eu acho que realmente a nossa era de ter as coisas mais calma, de ter mais paciência pra ter uma leitura em cima de alguma coisa, olhar a semiótica do negócio, né? Aí então a questão, querendo ou não, esses jovens de hoje, eles estão trazendo essa visão diferente, às vezes até meio deturpada do que é o comum, e eles vão a mais, né? Eu tenho pra mim que isso acontece porque, assim, pra gente, a gente viveu a transição do analógico pro digital. A gente viu a falta de qualidade do que a gente tinha e o potencial de melhora de qualidade que a gente teve. Por exemplo, a gente tinha aquelas imagens, assim, que se for ver a Xuxa Verde, assim, né? A gente saiu da Xuxa Verde e a gente tá aí filmando em 8K. Então, pra gente, isso é muito uau, isso é incrível. Só que pros designers que vieram agora, eles já foram criados num mundo onde tudo é muito alta resolução. Pô, 4K. Pois é, então assim, é mais do mesmo. Nossa, que bonito, quão bem definido isso é. É mais do mesmo. Estão acostumados, né? Então a rota é o caminho oposto. Vamos procurar algo mais raiz, mais artesanal, talvez. Assim. Mais gritante, né? Então vamos pro lo-fi, assim, pro áudio estourado, Isso, áudio estourado. Com vídeo com o áudio estourado é muito a cara, né, deles. Tá tudo bem. É muito engraçado, o áudio estourado eu vi muitos memes assim que do nada corta e vem aquele grito assim que você não entende nada, né? É uma forma de você ser meio ser a contracultura de um mundo que é muito refinadinho. É verdade. E aí eles estão indo justamente ao oposto disso, né? E eu vejo muito isso na nossa questão dos nossos alunos também, que eles vão buscando essa coisa que é divergente do comum, né? Aquela coisa divergente. São os ciclos, né? Convergência e divergência. Com certeza. Professor, última pergunta. E aqui uma mensagem. Eu lhe peço uma mensagem para o senhor deixar para os nossos alunos, ali na sua câmera. O senhor deixar uma mensagem. Como é que vai ser o design gráfico daqui para frente? Como é que eles podem aproveitar isso daí? Aí o senhor pode dar a sua mensagem final. Ok. Minha crença pessoal sobre o design do futuro
é que o designer ele vai ser um cara que pensa mais do que executa. Esse é o primeiro ponto. Então, o teu trabalho de planejamento, o teu trabalho de briefing, o teu trabalho de entendimento do teu problema, porque no final das contas o que a gente faz é resolver problema, vai ter que ser o mais refinado, mais planejado, mais pesquisado, mais entendido quanto possível. Então, esse é o primeiro ponto. Então, o caminho que a gente tem para seguir é focar um pouco menos na entrega bonitinha e focar muito mais na construção dos fundamentos. Então, ter uma base sólida, saber trabalhar com os elementos visuais da linguagem do design, saber realizar uma boa pesquisa. Eu acho que esses elementos são mais importantes daqui para frente. Pô, legal, professor. Bom, eu quero primeiramente lhe agradecer a honra, né, de ter aceitado, né, esse desafio de vir aqui no nosso mais um programa especial do Podfametro. Eu quero agradecer também a produção, né, a produção que está aqui atrás. Eu quero agradecer ao curso de jornalismo, que também faz parte dessa produção, desse Podfametro. Agradecer à faculdade e agradecer a você, principalmente, que está assistindo. E eu peço para vocês agora, comentem aqui embaixo, tragam quais são as ideias que vocês têm de quais vai ser as tendências do design gráfico em 2024 para 2025 também. E se tiver perguntas, coloquem aí que se a gente puder responder, a gente vai responder também. Muito obrigado e até o próximo programa semana que vem.